Essa questão Felca, ela tá motivando duas grandes discussões. Eu quero... Tem duas discussões. Uma que tá rolando é... O Felca, ele desnudou aqui um esquema, e são crianças que são divulgadas por esse influenciador chamado Ítalo, que é com HY, e a coisa já começa toda muito brega, né? Porque a partir do momento que você está, vamos dizer, discutindo um produtor de conteúdo, né, que chama Ítalo com HY, ou Haitalo, né? Haitalo o nome dele, é que não vai, sabe, Riso? Eu não queria saber da existência do Haitalo, né? Mas ele existe, né? E quem é o Haitalo? Eu gravei, aliás, o Riso pode mostrar, eu gravei dois belíssimos, eu gravei quase 1 hora de conteúdo pro Valete Plus sobre esse caso, né? Explicando que no fundo, o Haitalo, né? Esse produtor de conteúdo, vamos falar, é um produtor de conteúdo degenerado, casado, que tem o seu namorado gay, que estranhamente os dois gostam de focar muito em sexualizar crianças, e é isso. Ele ganha dinheiro produzindo um conteúdo mundo cão, um conteúdo fudidocor, um conteúdo da Cleide. Sabe? Ô Cleide, volta aqui, ô Cleide! É o conteúdo Cleide, tá? Com adolescentes, pré-adolescentes. E rodou e produziu e cresceu com isso. E este cara vê e produz essas coisas com uma naturalidade muito grande. Não porque ele é uma aberração, entenda o ponto. Olha só o que eu vou falar. Aberração é você. O elemento aberrante nessa sociedade maluca aqui é você que tá me assistindo. O elemento... Vamos botar, aberrante não é o nome certo, né? O elemento exótico, vamos botar aqui. O que é de estranho e exótico não é o Haitalo e a exploração sexual de voluntária, vamos colocar aqui, porque não é que a menina é uma escrava dele e os influencers são escravos dele, não. Aquelas pessoas estão ganhando dinheiro também, é um negócio bom pra eles, tá? E pros pais, que lembre-se que essas crianças supostamente têm pais, né? O lance todo é que você que me assiste, você que tá aqui, você é o elemento exótico, você é o elemento anômalo, você é o anormal. Para aproveitar que o vinheteiro tava aqui, ou ainda tá aqui na live, né? O vinheteiro, quando ele fala que, pô, essa produção dessa galera é tudo fezes e tal, o vinheteiro é uma figura anômala. Você vai achar o vinheteiro como um anormal. Porque o normal, meus amigos, o normal é o mundo cão. O mundo cão é a regra. O mundo cão é a regra. O mundo cão define eleição. E o Brasil hoje é mais mundo cão do que você. Então, o Haitalo e a Camilinha e todas aquelas crianças que rebolam e dançam e se esfregam, então fica lá aquele esfrega, né, a genitália ali e tal. Aquilo se tornou a regra para a juventude brasileira e eu não estou zoando. É que você que está me assistindo aqui, né, a gente vai fazer aqui qual o quadro social do público que nos assiste. É uma classe média tradicional, muita gente classe C. Às vezes tem um cara que é entregador, tá aqui, tem um Uber que tá me assistindo. A gente tem uma clivagem que pega a classe média tradicional, classe C e o público mais jovem. Vocês que nos assistem, só de estar assistindo uma live de um cara meio translocado, de um movimento político, você já não é um cara que tá lá, né, raspando a genitália com outra pessoa num baile, numa festinha. Você não tá assistindo uma dancinha de TikTok, né? Não tô falando que nós somos a elite de tudo. Não, tô falando assim que você, né, na pirâmide de prioridades, assim, fazer sexo a qualquer custo e ficar se rebolando e sexualizando como maneira de se expressar, como não tá na tua, sabe, não tá ali, não é uma prioridade. Então, você não é essa pessoa. E você talvez não entenda o quão poderoso é esse mundo. Lá no podcast que eu falei, eu tava colocando ali, veja, no podcast lá no Valete Plus. Primeira coisa, quando o Podpah surge, as pessoas se assustaram que o Podpah muito rapidamente ficou maior do que o Flow. E a linguagem do Podpah era uma linguagem pouco funcional. Como é pouco funcional? Olha, a linguagem ela não é funcional quando, através, vamos dizer, das palavras, tá? E da construção de frases, de discurso, você expressa muito pouco. Você entrega muito pouco ali. Então é uma linguagem pouco funcional do ponto de vista da comunicação, porque muito pouco é dito, apesar das pessoas estarem falando bastante. Então, tá ligado, cachorro? Você viu que tá ligado? Tô ligado, cachorro. Você viu que tá ligado? O cara mandou a ideia, tá ligado? Aí o parça chegou e falou assim, não, tá ligado, irmão? Aí você vai indo pro caminho errado. Nossa, cachorro, aí não dá. Aí eu tô na picadilha, né, irmão? É. Então, eles ficam ali, né, vamos dizer,
As frases saem, mas pouca coisa é dita. Você precisa fazer uma espécie de uma compressão. Pra você não gastar seu tempo à toa, você tem que comprimir aquelas frases para elas serem bem curtas. Pra, vamos dizer, terem uma proporcionalidade com a quantidade de conteúdo embutido ali. Lá, naturalmente, aquilo se torna um easy listening. Né? Uma coisa fácil de ouvir para que pessoas na base dessa pirâmide se sintam parte daquele diálogo. Essas pessoas que assistem o Podpah vão ver aqui a gente falando mais rápido na live e tentando colocar, além da frase em si, o conteúdo em si, ela vai ficar confusa e vai sair fora. O cara que tá lá no Podpah, não. Ele gosta daquele processo em que a conversa é meio vazia de tudo. Ok? E o que ele gosta são as brincadeiras e os maneirismos. Tá ligado que achou aí não dá, né? Calabreso! Calabreso! Ele é calabreso! Não, tá ligado? Sei lá, vassouro voador. Vassouro! Então quando o Podpah surge e estoura, acontece uma coisa que foi muito engraçada, que até o Wagner Moura, aquele ator, teve que ir no Podpah, que foi o seguinte: a esquerda compra, né, o Podpah como seu podcast, e aí você começa a ter que colocar atores globais, né, políticos, pra ir lá se comunicar. E aí tem, né, aquele susto que eles têm, tipo, entendi, pra me comunicar com as camadas mais populares, eu tenho que me comunicar com esses caras aqui desse jeito. E mesmo eles na esquerda ficaram um pouco assustados. O Wagner Moura, tipo, o que eu fui fazer ali? O Max Verstappen foi lá e a conversa era uma conversa de retardado. Era uma conversa de retardado. Então o Podpah assustou as pessoas. Outro grande assombro recente foi o do Oruan. E o do Oruan eu expliquei. Olha, o Oruan mostra que o mundo cão, coroado pelo crime organizado, tá mais naturalizado do que vocês imaginam. E ele é um cara que é um hits no Spotify, ele tá gigantesco. E aí as camadas populares não apenas consomem, mas validam. E não as camadas mais populares, a classe média ouve também. Houve um processo de naturalização de um discurso, de uma prática, de uma hierarquia. Aí todo mundo assustou, meu Deus, isso tá mais comum do que a gente imagina. Sim. O caso dessa Camilinha é outro elemento. O caso do Haitalo, que é o seguinte elemento: sexualização precoce de crianças e adolescentes. Aí você vai falar, pô, Renan, mas isso acontece? Gente, sim, assim, a lógica em lugares muito pobres, especialmente pobres e urbanos, é uma divisão social entre dois tipões. A família crente, que se protege de tudo, então ela procura, vamos dizer, nos dogmas de uma religião protestante, do pastor, tal, o que não fazer para se proteger, como núcleo, para tentar manter enquanto tradição a ideia do núcleo familiar tradicional. E do outro lado, a perdição total. É meio que isso quando você desenha a imagem da paisagem social de uma periferia. Entretanto, as estatísticas mostram que o número de mães solteiras só aumenta. O número de mães na adolescência diminuiu com maior intensidade no sul-sudeste, entendeu, Riso? Mãe solteira diminuiu. Desculpa. Mãe na adolescência diminuiu no sul-sudeste. A intensidade dessa diminuição é menor no norte e nordeste. Mas mães solteiras como um todo aumentam, com maior intensidade em famílias mais pobres. O que isso gera? Este tipo de cultura, ela permanece, é uma cultura limitante. Você fala, por que uma cultura limitante? Não tem nenhum problema em ter uma mãe solo, não sei o quê, uma mãe solteira, não sei o quê. Eu estou falando de estatística. Todo mundo pode levantar aqui exemplos anedóticos que vão contra, vamos dizer, a tendência. Então, posso dar um exemplo da minha irmã. Minha irmã é uma mãe solteira. Minha irmã, ela casou com um cara, não deu certo o casamento, o cara é um bosta. Mora com a minha sobrinha aqui no Brasil, uma excelente mãe, cuida muito bem da minha sobrinha tem a atenção da família toda, minha sobrinha é uma menina super inteligente, maravilhoso. Ela, inclusive, teve umas participações na live aqui do Arthur, né, nesse horário. Maravilhoso, minha sobrinha não vai ter nenhum problema. Só que minha irmã é um exemplo, vamos dizer, específico. Na média, há uma incidência maior de problemas psicológicos em crianças oriundas de arranjos familiares que não têm pai. E mais, meninos pobres, especialmente na idade, que eles... Vou usar aqui a live do Arthur, atenção. Eles não estão com o córtex pré-frontal completamente desenvolvido, isso é verdade, tá? Eles não têm os freios inibitórios ali, o processo de racionalização deles não está completo. Esses meninos, tá? Nessa faixa de 15 a 24 anos, quando, especialmente em famílias mais pobres, e especialmente com famílias constituídas de mãe sem a figura paterna, a incidência desses meninos no crime é muito maior.
E quem são os meninos que vão parar no crime? Em geral, os mais burros, tá? Em geral, há quase uma coisa do incel no crime. O menino meio, perdido e tal. Ele se torna uma mão de obra barata pro crime. Por que esse cara entra pro crime? Porque ele é mão de obra barata. Em geral, crianças oriundas dessas famílias, desses arranjos familiares incompletos, eles vão performar pior na escola. Todos os instrumentos de medição que você vai ter vão demonstrar uma piora. Menos disciplina, maior rebeldia, participação, incidência em crime muito maior dos meninos e tal. As meninas vão ter uma dificuldade em se relacionar com homens também na vida. Todo mundo sabe disso. E é o que nós temos. Eu cheguei a publicar isso no Twitter, tá? É um ciclo, né? É um ciclo que a novinha altamente... Aqui, ó. Isso aqui. Esse ciclo vai do Oruan até o Haítalo. O Ítalo com HY. A novinha sexualizada vira mãe solteira que gera um menino problemático que entra pro crime em busca da novinha sexualizada que gera um menino problemático que entra pro crime em busca da novinha sexualizada que gera um menino problemático que entra pro crime, entendeu? É um ciclo. É um ciclo. E o que tem, assim, o que fecha esse ciclo? A ausência paterna. A ausência paterna. A ausência paterna. Tá? Veja que sempre surgem as pessoas com o exemplo anedótico, né? Eu achei uma exceção logo. Você está dizendo que todo filho de mãe solteira é criminoso? São 11 milhões de mães solteiras. Não, seu burro, eu não falei isso. São esses argumentos assim meio chongos que me assustam, né? Aproximadamente 5,5 milhões de meninos. Existem 11 mil jovens em privação de liberdade, o que equivale a 0,2% de 5 milhões. Vamos lá, cara. Primeiro que, assim... Quando eu digo que existe uma correlação que cria uma causalidade, não é que todo menino, todo filho de mãe solteira vira um criminoso. Mas quase todo criminoso é filho de mãe solteira. O Riso chegou a botar na tela, no outra live que eu fiz, a estatística da FGV tratando disso. Ela é acachapante. É acachapante. Então, naturalmente, é uma correlação. No caso, há praticamente uma causalidade que é mais forte do que o índice Gini, ou seja, que é a desigualdade e a questão do PIB. Então, o que é o ponto, meu querido amigo Basílio, que estava falando isso? Por mais que você queira fazer esse apelo emocional tal, as estatísticas não estão do teu lado. E você tem que aprender a interpretá-las. Né? Sabe aquela coisa assim? Holandeses em geral são altos. É o cara, você tá querendo dizer que todos os holandeses são altos? Existem holandeses que são baixinhos? Ó, veja só, esse dado dessa pesquisa da FGV de 2007, ela é acachapante, tá? Dos jovens presentes na FEBEM, 70% foram criados sem pai. É um tipo de correlação que você vai conseguir falar, isto tem um elemento de causalidade sim. A ausência da figura paterna é a ausência de uma figura em que o jovem se espelha. Então, pensa o seguinte, se o cara tem um pai presente na casa, ontem foi dia dos pais, né? Se o cara tem um pai presente na casa dele, tá? E o pai decidiu, foi uma decisão, não ser um vadio e ter uma ação responsável, não só com relação à mãe, mas com relação aos filhos, ele já tem um homem que é muito superior à média dos homens. Então, ter um pai presente é ele ter perto um homem que tomou uma decisão de compromisso com o núcleo familiar dele. É um sujeito que está comprometendo sua própria liberdade, que está comprometendo outras opções, tá? Em nome de um sacrifício que ele faz. Então, o garoto já tem um espelho. O garoto percebe ao longo da vida que aquela figura traz autoridade, pune, não permite que ele faça determinadas coisas, ao mesmo tempo que faz um sacrifício em nome dessas pessoas. Ou seja, aquele garoto tem um espelho de algo que é muito legal. E ele se sente amparado, ele não se sente sozinho. Isso ajuda muito a formar o caráter daquele garoto. Quando não está presente essa figura paterna, ele não consegue construir isso. E mais, a mãe solteira às vezes nem percebe o mal que ela gera no menino, por exemplo, na sequência de relacionamentos horríveis que ela vai ter. Então, ela leva outros homens para casa. Vocês já imaginaram como para a integridade psicológica do menino fica a situação de uma mãe, né? Eles têm 8 anos, traz um marmanjo para casa. O marmanjo vai, faz sexo com ela. Às vezes nessas, né, habitações precárias nas periferias, a pessoa ouve
a relação sexual, o menino ouve. Como é que é a cabeça do garoto? Como é que fica nisso? Aí é outro homem no outro dia. Aí ela tá sempre à procura de uma relação, de um homem que vai dar certo. É muito difícil pro garoto. A formação, aquilo gera também uma revolta. O arranjo familiar incompleto é uma das causas fundamentais da violência. Ao mesmo tempo, esse mesmo arranjo vai gerar uma menina que tem graves problemas de autoestima, não tem a referência do pai, não teve o amor paterno, não sabe lidar com a aprovação masculina, né? Aí talvez ache que quando ela começa a desenvolver, vamos dizer, um corpo mais feminino, né? Ou seja, ela entra na adolescência, começa a ter seios e tal, ela começa a achar que aquilo é uma moeda para ela ganhar a atenção de outros homens, a atenção que ela não teve do pai, porque o pai foi ausente. E aí essa menina, né, ela se torna o objeto de desejo daquele menino que já é problemático. E aí estamos falando de uma sociedade complicada, que as pessoas já não têm educação, o Estado já é fragilizado, essas pessoas têm poucas referências, e a hierarquia social, ou seja, os estratos sociais bem montados ali, que estão ali naquela só, tem no topo o traficante, as referências do traficante, o rapper, o jogador de futebol, que não são grandes referências pra porra nenhuma. Não são grandes referências pra nada. São referências de merda. Então aquele garoto tá com um sistema referencial completamente distorcido. Aquela menina na fase da adolescência, tá? Hormônios bombando, buscando atenção e validação. Aí aquele garoto quer, de um lado, mostrar status social, seja ganhando um pouco mais de dinheiro, seja entrando pro crime. E ela usa a moeda social dela, que envolve o sexo, pra também crescer dentro daquela escala social, aquela pirâmide social específica. Ambos saem totalmente prejudicados. Mas a cultura, estou falando aqui um sistema de relações sociais, a cultura ao redor desse sistema de relações sociais, ela reflete isso. Então as músicas que envolvem a sexualização precoce, e eu falo, vocês têm que ouvir o podcast que eu fiz no Valete Plus sobre isso. É fundamental. A música vai refletir esse sistema de relações sociais. Então quem é a novinha? Repararam, quem é a novinha nas músicas do funk, do rap? A novinha consiste de uma moça na adolescência que está sempre impressionada ou passível de ser impressionada pelo status adquirido pelo eulírico, que é sempre um homem. Então o eulírico é um homem e ele em primeira pessoa conta como ele tem uma arma, como ele tem ouro, como ele tem um carro, como ele tem uma moto, como ele tem dinheiro, como ele é temido. E com base nisso, a novinha impessoal, ela representa milhões de Camilinhas, milhões de novinhas. Essa novinha impessoal, ela se impressiona e ela fica sexualmente atraída por ela. Não apenas ela, mas as novinhas, a coletividade, porque elas vêm em ninhada, né? Elas são um coletivo. Então, essa dimensão, tá? Que vem se repetindo num processo nas periferias das grandes cidades há muito tempo, é uma dimensão social falida, que cria arranjos sociais, assim, perversos, e que precisa ser destruída. Ela precisa ser destruída. E aí, quando a gente fala, vou voltar, porque não sei se o vinheteiro ainda tá aqui, mas maravilhoso que ele tá aqui. O vinheteiro, quando ele fala, né, isso não dá, tal, o vinheteiro, quando ele chama de fezes esse arranjo, ele não tem medo de falar isso. Ele atrai pra si, né, muita gente atacando, falando merda, mas a gente precisa entender. Como é que você valida a manutenção desse sistema de relações sociais ruins? Validando culturalmente os elementos culturais que são, vamos dizer, fruto desse arranjo. Então quando você fala, não, é muito legal o programa da Regina Casé, que ela conta aquela realidade. Não, nós precisamos respeitar lá o funk do MC não sei quem. Não, o MC Latrocínio tem um ponto. Não, o MC Latrocínio não tem um ponto nem artístico e muito menos cultural ou político. Aquilo é um mero reflexo de uma estrutura social que tem que deixar de existir. E essa estrutura social tem que deixar de existir. E a gente tem que parar de falar que não tem que deixar de existir. Tem que deixar de existir. Gravidez na adolescência tem que deixar de existir. Baile funk tem que deixar de existir. O funk enquanto cultura, essa cultura de gueto e sexualização, tem que deixar de existir. Ah, não, mas você não gosta do ritmo do rap? Não, eu adoro o Kanye West. Adoro, eu acho musicalmente bem interessante, mas eu acho que a temática subjacente a essa produção aqui no Brasil está fazendo muito mal para as pessoas. Assim que outra coisa está fazendo muito mal. O cara que embucha e foge, a mina que se sexualiza precocemente, um monte de minhoca na cabeça dessas garotas. E entendam uma coisa. Esse tipo de coisa sequer
Porque aí você começa a misturar também elementos políticos, político-ideológicos, né? Alienígenas para esses jovens. E esses jovens não dispõem de material para isso. Quem aqui assistiu o filme Taxi Driver? Ó, um cara botou, discurso racista e elitista, Renan. Luiz Davi, vai tomar no seu cu. Tá? O filho de uma família de classe média alta aqui em São Paulo, tá? Ele tá estudando numa escola decente, os pais não vão permitir que ele se submeta a esse tipo de subcultura. No máximo, esteticamente, ele botou uma bermuda maior e tal. No fim, ele vai estar estudando numa escola boa. A filha dele não vai embuchar na adolescência, tá? Eles vão acabar entrando numa faculdade boa. Podem até defender se eles forem à esquerda. Olha só que eu tô com uma mentalidade moderna e tal. E depois, eles vão se adequar a uma economia de consumo, enquanto pessoas mais produtivas, e a vida vai seguir, tá? Eles não serão reféns dessa cultura merda, tá? Coisa de burro ficar falando isso. É uma cultura merda, ela não leva a nada. Assim, eu falo aqui como um cara que, eu disse, eu adoro o Kanye West. Mas a cultura de gueto nos Estados Unidos gera um efeito similar. Como pode, a gente precisa colocar aqui, como pode uma sociedade tão rica quanto a norte-americana fazer com que uma parte importante da população, especialmente os negros, estejam sempre numa posição de inferioridade? Não dá pra só explicar, é o racismo. Não é. Cara, o Thomas Sowell, eu falo isso, o Walter Williams, você vai pegar grandes abordagens sobre isso. A destruição do núcleo familiar, a dissolução do pátrio poder do homem negro, o fim, inclusive, daquelas comunidades que a gente sabe, comunidades altamente religiosas, e aí o boom que você teve nos anos 60, aí a ideia que especialmente a esquerda teve, tipo, não, vamos cuidar dessas mães solteiras, você teve um incentivo à mãe solteira. A própria cultura de gueto também que justifica isso. Isso acaba incidindo sobre eles de uma maneira diferente que incide, por exemplo, sei lá, um imigrante indiano que chegou. Chegou um imigrante indiano, pobre também e tal, o cara acende de uma maneira diferente. Então, há um elemento cultural muito forte que sabota essas comunidades. Se nós não entendermos que nós temos que ter uma postura, e eu cito novamente o texto do Eduardo Pessoa nessa edição da Valete, Pessoa do Novos Clássicos, ele escreveu sobre é necessário um paternalismo, qual o termo? Paternalismo profundo, né? Foi muito legal que ele usou esse termo paternalismo, que eu tô falando agora da presença paterna, né? E a gente tá falando de Bolsa Família aqui, mas veja, paternalismo enquanto o Estado tá a postura do pai ausente. E veja, eu já vi muitos críticos, né, do feminismo, e eu me alinho a eles, falando assim, a mulher casa com o Estado. A mulher tem um filho, o marido não fica presente e a mulher casa com o Estado. Pois bem, o Estado tem que... Definitivamente ele não pode premiar esse tipo de arranjo. O Rizzo até tem uma estatística, botou ali, mais uma... sobre... Olha isso aqui, ó. A ausência do pai leva a maioria dos jovens presos ao mundo do crime, diz pesquisa. Pesquisa realizada em Dourados está sendo reproduzida em todo o Brasil. Delegado alerta para distanciamento dos pais e filhos durante a pandemia. Tá? É meio óbvio. Ó, a ausência do pai foi determinante para levar 92% da penitenciária estadual de Dourados ao mundo do crime. Isso. As pessoas falam, a correlação não é causalidade, mas se você bota o teu cérebro pra funcionar, você sabe que tem causalidade aí também. Você sabe que tem causalidade. E tem mais coisas, né? Vamos dizer, a mãe que se relacionou com um cara muito ruim, que não tá nem um pouco presente, ela tende a adotar comportamentos que não são muito louváveis do ponto de vista da administração das suas relações sociais. Nossa, agora eu falei de uma maneira muito, né? E isso tem consequências. Isso tem consequências sobre esse jovem, tá? Esse jovem realmente está inserido num mundo muito complicado. O pessoal fala do Taxi Driver. Eu tinha citado o Taxi Driver, né? O Taxi Driver, quem assistiu o Taxi Driver, digite grande filme. No Taxi Driver, o herói do filme, né? O Travis Bickle, ele tá em busca de uma causa, né? É um homem em busca de uma causa. E aí ele encontra numa menina de 12 anos a causa, né? Ela tá sendo explorada por uma espécie de um gigolô, né? Como chama o cara que cuida das prostitutas mesmo? O cafetão. Ele é explorado por um cafetão, ela tem um relacionamento abusivo com o cafetão dá drogas pra ela é apaixonada pelo cafetão. E aí quando o Travis Bickle senta com ela pra conversar, pra entender a vida dela, ela argumenta. Veja só, esse é um filme do começo dos anos 70. Acho que foi gravado em 74, 75, 73, por aí.
ela argumenta que não, agora as mulheres estão liberadas, agora eu posso ser o que eu quiser e tal. Já naquela época, aquele tipo de argumento ideológico estava presente na briga que ela teve com os pais ali no filme e no distanciamento que ela teve, que fez ela ir pra cidade e no fim ela terminou virando prostituta na adolescência, né? Eu digo isso porque, naturalmente, você tem uma influência ideológica sobre esse processo. Já lá nos Estados Unidos. Só que isso vem pra cá. Naturalmente, né, eu não vou falar que foi a ideologia feminista que gerou essa sociedade doentia, porque eu estaria mentindo. Esse tipo de relação social trágico, né, a mãe na adolescência, a mãe grávida sem presença do pai, ele é um arranjo de mundo cão e incivilizado, que faz sentido ter se ampliado muito, porque durante o período, olha só que interessante, durante o período de êxodo rural muito forte que o Brasil teve, ou seja, nos anos 50, o século XX foi um século do êxodo rural no Brasil, as pessoas saíram do campo e foram para a cidade. Essas pessoas quando foram para a cidade, as pessoas mais pobres, imagine, você tem uma periferia de São Paulo, aí sai uma moça do interior do Ceará, outro do interior da Bahia, outra do interior de Minas, outro sai do Rio. Todas essas pessoas não têm onde ficar, elas se acumulam em favelas. Elas não têm mais o núcleo social, elas não têm mais a presença da igreja, elas não têm mais a figura dos pais por perto. Aí essas pessoas saem construindo novos sistemas de relação social, desamparadas, atomizadas. E aí, cara, é o caos total, porque você não tem mais freios inibitórios, as pessoas estão ali perdidas. O lugar, né, assim, uma favela é um lugar em que não há espaço para individualidade, as casas são, vamos dizer, nem dá pra chamar aquilo de casa. Então tudo aquilo fomentou este problema e este problema explodiu. Tanto que é muito interessante porque o boom está acontecendo especialmente nos anos 70 e 80. As crianças, o boom do êxodo rural acontece nos anos 70 e 80 e as crianças geradas nesse processo, tá? Uma massa de meninos com ausência de pai e muito pobre morando na periferia, são justamente os rapazes que lideram o aumento rampante, bizarro da violência que nós tivemos em São Paulo nos anos 90. A violência nos anos 90 e começo dos anos 2000 em São Paulo era insuportável. Diminuiu muito. Mas você teve um salto no número de homicídios e crimes violentos bizarro nos anos 90. Bizarro, grotesco. E quem eram? Quem estavam cometendo esses crimes? Os filhos desses arranjos mal feitos de pessoas que migraram do interior para as cidades grandes, atomizadas, perdidas em lugares em que a situação é absolutamente desumana. E mais, o Brasil não resolveu esse problema, porque é um problema de infraestrutura também, de adequação urbana, e, cara, isso não foi resolvido. E mais, há de se correlacionar a isso. Possivelmente, essa queda lenta e gradual que nós estamos tendo no número de homicídios se dá também porque a natalidade nesses centros urbanos, nessas comunidades mais humildes, diminuiu. Então tem menos rapazes nascendo, portanto, menos meninos problemáticos que podem ser capturados pelo discurso do crime ou estarão numa situação de instabilidade tal que cometem crimes violentos. Então, voltando isso pro Felca, pra gente chegar aqui, né? Isto tudo que eu estou falando representa um Brasil que tem milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas e que tem em si uma expressão cultural. Eu já expliquei para a cultura da novinha, a cultura do funk. Existe uma expressão cultural que reflete esse mundo e que turbina esse mundo. Há também a demanda das redes sociais, agora eu vou falar de um elemento algorítmico, por sexualização. Meus amigos, do Twitter, né, ao Instagram, é tudo soft porn. Vamos falar a verdade. É tudo soft porn. O que é... No Twitter você tem pornografia aberta, mas no Instagram você tem soft porn. Você tem, do nada, agora você tem influenciadores. Eu já vi isso, influenciadoras de inteligência artificial seminuas que parecem o tempo todo tá na beira ali da adolescência pra idade adulta. Isso está acontecendo. As redes sociais permitem isso. E aí você tem uma massa de meninas querendo atenção, usam as redes sociais para validar atenção. E aí você vai ter complexos de influenciadores, que é o caso desse Ítalo, ou Haitalo, né? Que criam, vamos dizer, entretenimento pro povo baseado nisso. E o povo assiste. O lance é, as pessoas estão assistindo isso há anos. E nunca deram bola. Nunca deram a mínima pra isso.
Por quê? Porque é naturalizado na realidade delas. E esse é o ponto que eu quero chegar. O que o Felca revelou que todo mundo já não sabe que existe? Talvez as pessoas estão agora indignadas. Nossa, mas isso acontecia. Poxa, agora tem um nome, tem um cara pra apontar. Sim, esse Haitalo é um pervertido, vagabundo. Mas quantas milhões de outras pessoas também não o são? Não só consumindo isso, mas permitindo. Quantas mães que permitem que a sua filha com 14 anos vá para um baile ou que já esteja tendo uma atividade sexual recorrente não são permissivas com esse tipo de cultura? Quantos pais que não ligam, que negligenciam o crescimento dessas suas filhas, também não ligam para isso e não validam isso? Quantos professores, agentes públicos, políticos não validam isso? Quantos homens adultos que não saem com essas meninas menores de idade que não validam isso? Essa é a regra. Isso é a regra nesse país horrível que a gente mora. Nesse mundo cão que a gente mora. Essa é a regra. Você e o teu arranjo familiar um pouco mais estável, você é exceção. Essa é a regra. E a cultura mainstream no Brasil te faz achar que é bonito isso. Te pediram pra achar que funk é legal. Que não, olha só, Regina Casé disse que a cultura da favela é uma cultura precária. E ela não vai produzir nada além de pobreza. Pobreza, violência, arranjos sociais infelizes. Essa lógica que eu tava descrevendo pra vocês não vai gerar uma massa de cirurgiões, uma massa de pessoas aptas a lidar com a inteligência artificial. Não vai gerar. Não vamos ficar fingindo. Não vai gerar. Não vai adiantar. Ah, fiz uma grande escola. Se não tiver autoridade na escola, mas muita autoridade na escola, porque você vai ter que reverter esse processo de cultura de leniência com tudo, com os comportamentos sexuais, com atividades criminosas, com tráfico de droga, um certo relaxo e falta de expectativa, a ausência dos pais, a falta de um horizonte mais ambicioso para a própria vida que os pais não estão dando. Você vai ter que reverter isso com muita autoridade. Muita autoridade. Professor, autoridade. Escola, autoridade. Proteção, amizade, acompanhamento com esses jovens. Você vai ter que entregar para eles, né, o que o pessoa fala ali, esse paternalismo profundo. Que não vai ser só um cartão do Bolsa Família que é o que dá. Ai, dá um pé de meia pra esse negócio. Vai pro inferno a Tabata e a merda do pé de meia dela. Vá pro inferno 1000 vezes a Tabata e a merda do pé de meia. Isso não resolve bosta nenhuma. Troque todos os programas assistenciais para esses jovens por autoridade e exemplo. Troque tudo por autoridade e exemplo. E se puder, dar autoridade e exemplo numa escola com infraestrutura, com uniforme bom, entregando autoestima, autoridade e exemplo, aí você tem ganhos em escala. Primeiro de tudo na redução da violência. Em segundo, em aumentar a produtividade. Em terceiro, em detectar ali naquela comunidade os talentos, tem que tirar de lá e levar para outros lugares. É por isso que a gente sempre falou. Primeiro, prendeu, matou. E segundo, bandeira, quartel, escola. Bandeira, autoridade do Estado tá aqui. Bandeira do Brasil. Quartel instalado, acabou. Não vai ter crime aqui. A polícia vai estar participando da tua vida. E 3, a escola como um elemento agregador que vai pegar essa massa de jovens perdidos, que costumam ser a matéria-prima do crime, e elas na verdade não vão ser vistas mais como vamos colocar aqui, como um passivo social. O jovem de periferia é entendido pelo Estado brasileiro e pelos formuladores de políticas públicas como um passivo social. Não adquirem produtividade, vão ter subemprego, uma parte acaba caindo no crime, viram depois um preso previdenciário, um preso na assistência social. Os formuladores de políticas públicas pensam assim. Essas pessoas têm que ser tratadas como ativo. E como você tem que investir, né? Aquela pessoa existe, você vai ter que investir nela. E a base tá ali. São nesse período formatório da personalidade, que vai até os 20 anos de idade, tem que estar presente. Se o pai não tá presente porque o filho da puta embuchou uma Cleidiane e o filho da puta largou ela, ele deixou ela na mão, você que mora no Brasil e que não pertence a arranjo, você vai ter que entender a seguinte coisa. O Estado brasileiro vai refletir a sua visão de mundo. Portanto, a visão de mundo que vai estar presente é a visão de quem vive a família estruturada. Você entendeu? Não de quem vive a família desestruturada. É a visão de quem vive um Brasil da produtividade, da construção de capital. E não de quem vive a vida dessa desconstrução eterna. E o Estado vai ter que reforçar
essa visão e alterar a base com base nisso. É isso. Isso é um compromisso de classe social. É um compromisso de classe, de puxar as pessoas pra cima. Esse é um compromisso. Porque tudo isso é aberrante? É. Mas entendam, tá? Não tem ninguém puxando a orelha da Camilinha. Ela não tem pai. Não tem ninguém puxando a orelha dessas... Não tem ninguém. Um cara como o Ítalo, o correto dele era, né? Não vou falar, tem que ser cuidadoso, né? Já estavam tentando me cancelar aí do Emílio, né? O Eduardo mandou: as mulheres também não são apenas vítimas de canalhas, elas muitas vezes escolhem homens que dão todos os sinais de serem canalhas. Lógico! Lógico, em geral elas não tiveram pai, esse que é o ciclo. Porque o meu problema é o seguinte, eu já falei pra vocês, eu tenho alguns problemas com Red Pills. Eu sou um cara machista. Eu acho que no final a culpa é sempre do homem, porque o elemento ordenador é masculino. Então a culpa é do homem. A culpa é do homem. Ah, ela tem agência, ela tem capacidade de tomada de decisão, e com essa agência ela poderia, vamos dizer, ter uma... pois é, mas assim... O responsável é o pai mesmo, cara. O responsável é o pai, que é um filho da puta. O pai é um filho da puta. Quando eu vejo esses discursos, tipo, ai não, a sua culpa é mais dela. Olha só, cara. Eu sou machista, cara. A responsa é do homem mesmo, tá? O Emanuel Renan feminista. É o contrário, eu sou machista. Eu acho que quem decide essa porra é o homem. Que o culpado é o homem e o responsável é o homem. Caralho. Aí o cara tem que ser homem. Agora o homem brasileiro quer ser vagabundo, né? Ele quer ser vagabundo. Aí ela escolheu o Zé Droguinha. Ah, que uma mulher que escolhe o Zé Droguinha não teve pai pra explicar.